Olá, pessoal. Eu sou a professora Eglevânsela e esse é o podcast Sons da Escola. Esse é um espaço de mundo de vivências, um espaço de trocas, de compartilhas, de saberes, práticas, de conhecimento, de ciência e de cultura. Um local de aproximação entre a universidade e a escola. A nossa pauta dessa segunda edição do podcast Sons da Escola é a educação especial inclusiva nas escolas desta cidade de Manaus. E nós estamos conversando, então, com gestores, equipe pedagógica dessas escolas, sobre essa pauta tão importante para a educação desse país de um modo geral. Para esta conversa, nós chamamos a gestora da escola Almeron Caminha Monteiro, né, a professora Michele Cavalcante Pimentel. Seja bem-vinda, professora. Olá, obrigada, professora. Muito bem, é um prazer enorme te receber aqui nesse espaço e para tratar de uma pauta muito cara, né, a educação desse país, né? E daqui da cidade de Manaus a gente está ali numa luta, né, junto a essas escolas nesse processo de formação continuada de professores. E eu começo te perguntando, como gestora, quais são os teus maiores desafios, né, para administrar, para cuidar e organizar pedagogicamente a tua escola na perspectiva da educação especial inclusiva? Sim, boa tarde a todos. Para mim é uma honra estar com você aqui e eu me sinto muito honrada desde o início pelo convite de ter vindo para uma direção da escola para gerir uma administração. E um dos maiores desafios, né, que a gente pega diariamente é realmente essa questão da educação especial inclusiva. Nós temos agora vários alunos, né, diante da nossa escola, né, dentro da nossa escola, com deficiências, com transtornos globais, e que a gente precisa dar esse apoio de acolhimento, não só para nossos alunos inclusivos, mas também para os familiares, né? A gente precisa estar acolhendo essa família, porque, de fato, eles vêm numa perspectiva, eu penso que muito grande, diante do que a escola pode fazer pelos filhos deles, né? E a gente espera, dentro dos nossos limites, sempre dar o melhor para essas crianças, né? Seja acolhendo mesmo diante de toda a comunidade escolar, seja dando um acalento, né? Uma conversa informal com o paizinho que está precisando está passando por alguma situação que a gente pode dar esse acalento, ou seja, com os nossos apoios escolares mesmo, estar ali, né, sempre em parceria com eles para que eles possam avançar no aprendizado. Né? É um dos maiores desafios que a gente está tendo agora na educação. Você falou aí que há uma diversidade, né, de alunos incluídos, né? Quem são esses alunos? Você pontuou alguns, mas eles estão presentes em todas as salas? Quantas salas são? Quais são as principais deficiências que estão presentes, os transtornos? Porque a gente vê um aumento muito graduado do autismo dentro das escolas, né? Nós temos o Carlos Daniel, que é um aluno que está hoje no 5º ano, esse ano letivo agora de 2025. Ele é portador de cadeiras de roda, né? E é um aluno muito querido. Ele já está conosco, a nossa escola, Almeron Caminha Monteiro, é uma escola mista, né? Então ele já está conosco desde a educação infantil, né? E hoje, esse ano, é o último ano dele conosco, no 5º ano. Ele tem um apoio escolar, e é bem acolhido por todos da escola. Esse ano eu até brinco com as colegas que nós temos assim, vários pescoços pintados com a cordinha do autismo. Né? Nós temos muitos alunos assim. Na nossa sala de recursos, que nós temos o professor Janisson, que ele fica os 2 horários na sala de recursos, nós temos 20 alunos. Né? Ele atende 10 pela manhã e 10 pela tarde. Autismos, assim, seja do mais leve, né, o grau mais leve ao grau mais severo. Ano passado eu pude
né, compartilhar, assim, ter um pouco de convívio com a Jamile, também que era uma aluna que era deficiente auditiva, né, e daí toda a equipe escolar teve que correr atrás para em si aprender Libras, né, para dar um suporte para essa aluna, dar um suporte para a mãezinha dela, inclusive, veio até para dentro da escola para ajudar os funcionários em Libras, né, para que a gente pudesse ter um convívio melhor com ela. Então, nós temos o Carlos Daniel, né, portador de cadeira de rodas, e autismos, né, nós temos o TEA e muitos TDAH, né, assim, muitos TDAH que os pais chegam conosco sempre com aquela intenção de que ele não tem só TDAH, diretora, ele também está sendo investigado para o autismo. Né? Então, assim, a gente fica sempre aguardando essa questão do retorno deles ao médico mesmo, a questão do laudo. Então, Michele, eu imagino que o desafio não deve ser fácil, né? O que vocês, como é que vocês organizam o trabalho pedagógico em torno disso? Quais são os modos que vocês vão construindo, modos de fazer, de organizar ali a dinâmica, né, inserida nos cotidianos, né, das práticas pedagógicas da tua escola? O que vocês têm promovido? Todo dia é um dia novo, né? É um dia para a gente se reconstruir, como você falou. É um dia para que a gente possa pensar em algo que não deu certo ontem, né? Mas que a gente possa pensar hoje em algo que dará certo com determinados alunos. Nós temos o apoio escolar, e o apoio escolar tem nos dado uma força enorme com relação a esses alunos dentro da sala de aula, porque a gente evita ao máximo tirar o aluno de sala de aula, né? A não ser quando ele realmente está passando do limite, não quer ficar, está chorando. E esse apoio escolar, ele entra integrado junto com a professora para que ele possa permanecer dentro da sala de aula. Né? Nós temos o apoio bastante do professor Janison, que é o professor da sala de recursos. Então, por exemplo, em algum momento a professora está dando determinado conteúdo, está trabalhando, vamos supor, no primeiro ano, sílabas. Né? E aí a gente tem todo esse cuidado do apoio escolar, ir até o professor Janison, a sala de recursos, e fazer com que ele direcione algum jogo pedagógico, o que vai entreter mais essa criança, né? Que a gente sabe que muitos não gostam só do papel ali, do caderno com lápis e borracha. Então, assim, a gente tem todo esse convívio mesmo, esse apoio, né, delas irem até o professor Janison e ver um jogo pedagógico que possa levar ele a algum aprendizado. Outra estratégia que a gente utiliza bastante na escola também é com relação ao apoio da família. Já ia perguntar. Nós utilizamos bastante. Paizinho, mãezinha, se a sua criança, né, que é o nosso aluno, ainda não tem esse apoio escolar, né, se você tem essa disposição, você pode estar conosco na sala de aula, a professora não vai se importar, você pode dar esse apoio para nós, né, até mesmo para ele se integrar. Né? No início é bem difícil, a gente vem do primeiro período com crianças que eram super difíceis assim, de se socializar. E que hoje em dia, no segundo período, a gente já vê essa evolução deles. Né? Já são capazes até de ficar sem a mãezinha. Né? Nós temos vários alunos assim, principalmente da educação especial. Ai, que bacana. Então, assim, como eu já ia perguntar... Sim. Então, você tem a participação da família. Além da família atípica, vocês também conversam com as famílias dos alunos ditos típicos? Sim, esse ano, a nossa primeira reunião inicial do ano letivo, nós fizemos uma faixa, né? Está bem na entrada da escola. Essa faixa diz que inclusão é respeitar a diversidade com amor. Né? Então, diante dessa faixa, a gente já foi começando um diálogo informal com eles, né? E assim, nós temos muito a parceria dos outros pais, mesmo diante de conversar com as outras crianças que não são atípicas, né? De conversar para acolher bem esse aluno atípico. Né, que muitas das vezes assim eles já vêm frustrados de muitas escolas, de muitas instituições, que não foi bem acolhido.
né? Então a gente procura dar um máximo assim de Que às acolhimento. vezes tem muito conflito também entre as famílias, né? E a minha, né, muito conflito também, muito preconceito, né? Isso atrapalha também. Né? Isso, professora, eu não vou negar que não temos, né? Principalmente com relação aos autistas agressivos, né? É uma mãezinha que chega dizendo que o aluninho quebrou o lápis dele, mordeu, né? E são situações assim que a gente conversa, né, tenta contornar ali, não, vamos conversar com a mãezinha para saber se ele está sendo medicado, o que nós podemos fazer, né, para que isso não venha permitir, não venha novamente, né, fazer com que esse aluno passe por isso. É uma situação de conflito, Sim. de tensão, mas também de superação. E o corpo docente, né? Como é que vocês acompanham ele? A gente sabe que está tendo lá a nossa formação continuada, lá nos espaços da tua escola, mas o cotidiano, como é que você está vendo a formação e como é que está sendo isso na sua visão de gestora, acompanhar esses professores a partir desses processos, né, formativos? Certo, nós recebemos o convite, né, da questão da especialização na nossa escola com muito orgulho, com muita alegria, diante do Almeron ter sido contemplado, né? E assim, quando eu passei a informação para os professores, muitos aderiram assim também com muita alegria, né? A nossa escola tem bastante RDA e assim professores que ainda não tinham a especialização e estão tendo essa oportunidade de fazê-la dentro do maior desafio, que é a educação especial inclusiva, né? Porque nós saímos da faculdade, saímos da graduação e nós não tivemos muito esse foco, né? Não tivemos Sim. muito esse estudo, até mesmo porque há anos atrás não era muito evidenciada essa questão, né? E assim é um orgulho para a equipe, né? Nós fizemos Nós fizemos várias atividades assim com muito orgulho. Nós fizemos o museu, isso que eu estava tentando lembrar. E assim o museu deu super certo, né? Nós conseguimos realmente assim fazer uma atividade extracurricular assim, que abrangia-se toda a escola, né? Nós temos 13 professores, né? Somente 2 que não aderiram, né? Porque nesse momento não querem mesmo focar em estudar, né? E assim, até as salas desses professores que não estão participando na nossa pós-graduação foram, né? E ficaram encantados com o trabalho. Como é que de fato a gente teve música, teve teatro e como é que de fato a gente deve estar tratando mesmo essas crianças, né? Que é algo que não veio nelas, elas não estão ali porque querem, né? Não estão com aquela deficiência, com aquele transtorno porque querem, mas que de fato a gente tem que acolher mesmo com muito carinho e respeito elas. É a coisa da democratização. Exatamente. Né? Da justiça, né? Daquilo que é justo socialmente, culturalmente. E a gente fica muito feliz, Michele, de ter recebido aqui. Está sendo para a gente essa escuta, né? Esse espaço de multivivência, um grande crescimento. A Universidade do Estado do Amazonas ela acaba ressignificando, né, as suas práticas curriculares, seu olhar sobre isso, porque também está recebendo alunos em números bastante expressivos, né, com deficiências e com transtornos globais. E a gente vai ter que dar conta deles, porque eles chegaram lá e eles têm que ser respeitados em seus direitos. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu te passo as últimas palavras. Sim, sim. Em nome da Escola Municipal Almeron Caminha Monteiro, eu que agradeço a oportunidade, né? Agradeço imensamente a UEA, o DDPM, por essa parceria, né? A nossa Secretaria Municipal de Educação, com essa parceria realmente para que pudéssemos estudar em serviço, né? Para que a especialização pudesse ir até nós. Então, assim, com muito orgulho, né, que eu falo em nome da equipe que dará certo, nós daremos o nosso melhor diante desse estudo, né, e é daqui para avançar mesmo, para a gente poder estar acolhendo cada vez mais esses alunos. Muito obrigada. Pessoal, o nosso podcast está nas nossas melhores plataformas.
E nas nossas redes sociais, nos sigam no Instagram, Lepet, no Facebook, no YouTube, que é TV Lepet, e também ali no Spotify, tá bom? Ah, também tem TikTok. Se inscrevam, compartilhem e curtem. Até mais!